Vamos trabalhar aqui a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O que é necessário para que haja uma alteração, né? Ou que seja, a administração seja obrigada aí a fazer uma recomposição daquilo que foi perdido com essa alteração do contrato. Então, o que é necessário para que haja manutenção do equilíbrio econômico? A necessidade de um fato superveniente e, além disso, esse fato ele deve ser imprevisto e imprevisível. Então, superveniente porque esse fato que causou aí um desequilíbrio no contrato, ele tem que ter ocorrido depois que o contrato foi assinado, obviamente. Além disso, esse fato ele deve ser imprevisto, ele não foi pensado, e imprevisível, que mesmo que se tivesse tomado todos os cuidados, o fato teria acontecido. Essa situação desequilibra o contrato, ficando o contrato oneroso demais para uma das partes. Como eu disse, é necessário aí que o contrato seja recomposto. Mas a gente não pode confundir recomposição com reajustamento, tá? Reajustamento de preço há um fato novo, que altera o custo do objeto do contrato. Mas era uma coisa previsível. Então, há previsibilidade no contrato. Quando a gente fala de reajustamento de preços, isso já está lá nos contratos administrativos, já é uma cláusula que prevê isso. Por quê? Muitos contratos administrativos, principalmente no que se refere à obra pública, eles são contratos de longo prazo. Então, entra ano, sai ano, nós temos aí a inflação do período, nós temos aí o aumento do salário mínimo, aumento da carga tributária, uma série de coisas que isso já é previsível que aconteça. Então, nesse caso, existe um reajustamento. O que eu estou falando da manutenção é através de uma recomposição de preço. Não era nada que se poderia prever, não. Por exemplo, quando nós nos deparamos com a situação que nós estamos vivendo, né, de pandemia, isso causou uma crise mundial, né? Uma crise econômica mundial e que nos afetou o nosso país e, por consequência, os contratos administrativos que estavam em curso. Porque você repare, alguns contratos não vão poder nem ser executados, né? Ou porque pela própria impossibilidade material, ou porque faltam insumos, ou mercadorias que deveriam vir do exterior não estão chegando aqui, né? As fronteiras estão fechadas. Uma série de fatores vão acabar desencadeando aí um desequilíbrio nesses contratos. Então, você vê, você está diante de uma situação aí que exigiria a recomposição desses contratos administrativos. Hipótese, em que pese de Pietro considerar que a manutenção do equilíbrio é uma consequência da mutabilidade, é importante destacar os ensinamentos do autor em relação às hipóteses, né? Por nós entendermos que esses fatos supervenientes, eles podem se dar de várias formas, né? Então, existem 3 tipos de alias ou riscos. Alias com L é sinônimo de riscos, né? Que o particular enfrenta quando ele contrata com a administração, que não é só causas, né? Envolvendo força maior, não. Existe uma coisa chamada alia empresarial, alia administrativo e alia econômica. A área empresarial não nos interessa no estudo do direito administrativo, porque é o próprio risco do empresário pelo resultado da própria flutuação de mercado, é o risco do negócio. Isso se dá em qualquer esfera, não é só num contrato administrativo, não. O que interessa para a gente aqui são as áreas administrativas ou riscos administrativos e a área econômica ou risco econômico. As modalidades de alias administrativas são alteração unilateral por parte da administração pública, o fato do príncipe, que nós vamos estudar agora, e o fato da administração. E a alia econômica, que a gente tem aí, que nós vamos estudar, é o que nós chamamos de teoria da imprevisão, tá? Essas teorias, né, que nós estamos falando aí, teoria do fato do
príncipe, teoria do fato da administração, teoria da imprevisão. Essas teorias todas elas tiveram origem no direito francês, tá? Mas a forma com que essas teorias são aplicadas no direito francês, lá na França e em outros países da Europa, não é a forma que se é aplicada no Brasil. Então, veja bem, no direito francês, né, existe uma distinção entre elas econômicas e administrativas, porque nas administrativas, a administração responde sozinha pela recomposição do equilíbrio. Enquanto nas áreas econômicas, né, já que não decorrem da vontade das partes, a administração não teve culpa nenhum contratado, nesses casos aqui, para o direito francês, os prejuízos se repartem. Mas no direito brasileiro, tanto quando nós estivermos falando de risco administrativo ou risco econômico, todos nesses dois casos, o contratado ele tem direito à recomposição desse equilíbrio econômico-financeiro. 65, né, da lei, além desse artigo 65, que prevê a possibilidade da recomposição, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal exige que para as obras, serviços, compras e alienações contratados mediante licitação, é necessário cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. Então, a própria Constituição Federal deixa claro que a proposta inicial ela tem que ser mantida. Então, se tiver alguma alteração, ou por um fato praticado pela própria administração pública, ou por um fato que não decorre de vontade da administração pública, mas decorre de um fator econômico ou de força maior, não importa. Nesses casos, é necessário que através de um aditivo contratual, né, se restabeleça e calcule aí qual o prejuízo ou que deixaria de ganhar o contratado para se recompor, para que essa proposta fique exatamente no tamanho que ela estava originalmente quando ele assinou o contrato, nas mesmas proporções. A gente vai ver que, e não é nessa aula, é na aula que vem, quando a gente estudar os contratos de parceria público-privada, que são chamadas PPPs, né? Concessão patrocinada e concessão administrativa, que existe essa repartição de risco entre as partes, tá? Mas eu não vou entrar nesse caso agora não, que é um tema para a aula que vem. Bom, vamos estudar então, agora, a primeira modalidade de alea administrativa. A primeira modalidade de alea administrativa é alteração unilateral. Já falei dela para vocês, muito já. Desde o início da aula eu estou falando. O artigo 58, né, prevê a possibilidade, então, como eu disse a vocês, na administração alterar unilateralmente, né? Mas o artigo 65, parágrafo 6º da Lei 8.666, ele fala que a administração tem que restabelecer por aditamento o equilíbrio, né? Então, 65, parágrafo 6º, só a gente dá uma lidinha, diz o seguinte: em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Outra modalidade de alea administrativo, ou de risco administrativo, muito cobrado em provas de concurso, né? E na minha época de concurseiro, então, era uma das coisas que mais caíam aqui, era exatamente essa diferença entre fato do príncipe e fato da administração. Então, vamos lá, o fato do príncipe é algo maior, é uma coisa que o Estado, né, um fato que praticado pelo Estado, uma manifestação do Estado que atinge a todos nós, não atinge só quem tem contrato com a administração pública, atinge todos os contratos de administração pública e atinge todos nós administrados, né? Um exemplo do fato do príncipe seria, por exemplo, o aumento de impostos federais. Repare, vamos supor que haja um aumento na alíquota de IPI,
imposto sobre produtos industrializados. Então, houve um aumento do governo federal, porque ele é um imposto federal, aumentando a alíquota do IPI. Ora, quando o governo, né, federal aumenta esse imposto, há um aumento do custo de todas as mercadorias que são industrializadas. Então, todas as mercadorias industrializadas sobem de preço, porque sobe o custo delas através, né, do imposto. Então, vamos supor, essa empresa que tem um contrato administrativo, né, de realização de uma obra pública, por exemplo, de obra pública de asfaltamento. Vamos pegar aí o exemplo da Eco 101. Esse asfaltamento exige matérias, né, primas, insumos para que seja construído, né, seja reformado esse asfalto. Piche, o material mesmo que é utilizado para asfalto, combustível, né, óleo diesel, uma série, cimento, concreto, uma série de coisas, areia, uma série de coisas que passaram por algum processo de industrialização, são considerados produtos industrializados e sua alíquota sobe. Ora, esse contrato, ele sofreu uma alteração, o custo daquela obra aumentou. Mas só ele? Não, todos os contratos administrativos não tem contrato também que vende produto industrializado e compra produto industrializado. Então, o fato do príncipe é um risco administrativo, é uma área administrativa, porque essa autoridade responsável, né, o Estado, ele se manifesta, então, de uma forma que vai atingir a todo mundo, aos particulares e aos contratados. Então, em suma, o fato do príncipe é algo geral, abstrato, lícito e perfeito do poder público que incide num contrato de forma reflexa e indireta. A grande característica é essa. Ela vai ser uma coisa geral que vai atingir a todo mundo. A incidência é indireta porque ela não altera diretamente o objeto principal do contrato. Ele não altera o objeto, não, mas faz com que o objeto se torne mais caro. Por quê? Porque os insumos vieram mais caros. Então, não vai mudar o objeto em si. A obra vai continuar existindo, ela só vai ficar mais cara por conta disso. E o fato da administração, que é outra espécie de alea, o risco administrativo. Então, nós temos aí as 3 áreas administrativas, né? Que é a alteração unilateral por parte da administração, que vai gerar aí um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, o fato do príncipe e o fato da administração. O fato da administração, em que pese ser muito semelhante ao fato do príncipe, ele é um ato específico do poder público que incide diretamente no objeto do contrato. Enquanto o fato do príncipe, ele atinge de forma indireta e reflexa, porque ele é um ato geral, abstrato, que recai sobre todos nós, o fato da administração não. Ele não repercute de forma reflexa, ele repercute diretamente. Tá? O fato do príncipe, que é o que a gente estudou, ele altera o equilíbrio de todos os contratos. Ao passo que esse fato da administração, ele altera um ou alguns contratos. Vou pegar um exemplo. Um exemplo seria a entrega do local da obra. Você tem um contrato para a realização de uma obra pública, sua empresa. Só que no próprio contrato administrativo fica claro que a administração pública deverá te entregar aquele terreno onde a obra será construída até a data tal. A administração pública, esse terreno que vai ser realizado a obra pública, vamos supor que ele seja objeto de desapropriação. Ele era um terreno de um particular que foi desapropriado pela administração pública. Só que vamos supor que a administração pública ela não consiga concluir o processo de desapropriação na data que ela contratou com você de te entregar o terreno, para você iniciar a obra. Ora, como é que você vai iniciar uma obra se você não tem um terreno? Você não pode iniciar uma obra num terreno de um particular. Tem que esperar o processo de desapropriação estar concluído. Então, veja bem, quem deu causa ao atraso? Não foi a administração? Da mesma forma, a administração, ela se compromete, através de um contrato administrativo, a te entregar aquele terreno devidamente licenciado, com todas as licenças ambientais, para que a sua empresa possa começar a obra. E ele não entrega essas licenças no prazo
para você começar, que está lá previsto no contrato, para você começar a execução da obra, sua empresa começar a execução da obra. Veja bem, você já contratou empregado, você já alugou maquinário, você já comprou material para construção, você já fez tudo. E a obra ainda não pode ser começada. Por culpa de quem? Da administração pública. Um fato da administração que atingiu diretamente o seu contrato. Isso não vai te causar um desequilíbrio? Claro que vai. Primeiro que esses custos que você inicialmente você não teria, né? E outra, durante o período em que você não começa a obra, você não começa a receber da administração pública. A administração pública ela só te paga de acordo com que você vai entregando partes realizadas da obra, né? E pode ser por etapas, inclusive, de conclusão. Então, veja bem, você nem está ganhando da administração pública e ainda está tendo despesa com a mercadoria, né? Com a mão de obra, com a mercadoria, com o aluguel de maquinário e tudo mais. Repare, é um fato da administração que repercutiu diretamente no seu contrato. Isso é fato da administração. Outra coisa que a gente não pode confundir é o fato da administração com os casos de força maior. Força maior, lembra que você estudou lá em Direito Civil, os eventos da natureza, que não podem ser impedidos, né? A força humana não conseguiria impedir. Uma grande enchente, uma tempestade, um tsunami, N situações podem ser consideradas força maior. Então, veja bem, nós não podemos confundir o fato da administração com os casos de força maior. Porque em que pese haver em ambos a ocorrência de um fato superveniente, ou seja, um fato que ocorreu depois da assinatura do contrato, ele é imprevisível e inevitável, né? Na força maior, esse fato é estranho à vontade das partes, enquanto no fato da administração é imputável a eles. O que significa isso? Nos casos de força maior, né, é imprevisível, é inevitável, mas não foi culpa nem da administração, nem do administrado, nem do contratado. Não foi culpa de ninguém. No fato da administração, não. Quem deu causa foi a administração. Né? Um dos pontos que são levantados pela doutrina é que se ocorrer o fato da administração, o particular pode simplesmente parar a execução do contrato, invocando a exceptio non adimplenti contractus. Exceptio non adimplenti contractus. Exceção do contrato não cumprido. Ora, existe uma divergência doutrinária sobre isso, mas você vai se filiar, eu sugiro, à corrente majoritária. Veja bem, você aprendeu lá em Direito Civil, quando você tem um contrato com o particular, se o particular não cumprir a parte dele no contrato, você pode alegar a exceção do contrato não cumprido e não cumprir a sua parte também no acordo. Por exemplo, eu vendi o meu carro para você, a prazo, a prestações. Fiz um acordo com você, um contrato particular de compra e venda de veículo. No nosso contrato diz lá, se você não me pagar todas as parcelas, eu não transfiro o carro para você. Se você não paga as parcelas, eu posso alegar a exceção do contrato não cumprido. Ora, já que ele não paga as parcelas, eu também não transfiro o carro. Isso não é possível pela corrente majoritária, tá? Na administração pública, nos contratos administrativos. Você contratado, você não pode, diante de uma situação que a administração deu causa, você simplesmente abandonar a obra ou serviço público que a administração não está cumprindo com a parte dela. Existe apenas uma exceção, e a gente vai ver daqui a pouco, que, por exemplo, quando a administração ela atrasa o pagamento, né, atrasa o pagamento ao contratado por mais de 90 dias. Ele vai ter que continuar prestando o serviço ou continuar a obra pública até 90 dias. Depois, 90 dias de atraso, né? Porque ela tem um prazo para te pagar, um prazo que está estipulado lá no contrato. Se ela atrasa mais de 90 dias, você pode entrar com pedido na justiça para rescindir esse contrato. Aí sim. Mas alegar
a exceção do contrato não cumprido, vou parar a obra porque a administração não está me pagando. Isso você não pode fazer. Isso não é possível. A corrente majoritária a qual eu me filio e é aqui a dominante, é que a exceção do contrato não cumprido, exceptio non adimplenti contractus, não vige no direito administrativo que se refere aos contratos administrativos. Então, mas existem as exceções, né? Como eu disse para vocês agora, o atraso no pagamento superior a 90 dias por parte da administração, tá? E outra possibilidade, então vamos dar uma lidinha ali no artigo 78, inciso 15, só para você entender. O artigo 78, inciso 15 diz: constitui motivo para a rescisão do contrato. Inciso 15. Atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrente de obras, serviços ou fornecimento ou parcela destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurando o contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Veja bem. Então, olha só. Quais são as hipóteses, então, de o administrado, melhor dizendo, o contratado, né, querer rescindir um contrato com a administração pública? As condições são as seguintes: atrasou mais de 90 dias o pagamento, pode pleitear na justiça a rescisão. Mas, se estiver diante de um caso, né, de calamidade pública ou de grave perturbação à ordem interna ou guerra, tá? O contratado ele pode, tá, optar em suspender o cumprimento das suas obrigações até que seja normalizada a situação de calamidade pública, guerra e perturbação. Porque, claro, né, como que ele vai executar uma obra ou prestar um serviço numa situação que foge à normalidade, uma situação extraordinária, né? Mas se for, mas então vamos supor que ele opte por continuar o contrato. Aí o particular faz jus à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, né? E se houver a rescisão, caberá a indenização prevista no 79, parágrafo 2º. Olha só. O artigo 79, parágrafo 2º, fala o seguinte: quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 e 17, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e pagamento do custo de desmobilização. Então, veja bem, as possibilidades que estão descritas no artigo anterior, que é o artigo 78, incisos 12 e 17, são os casos em que quem deu causa não foi o administrado. Quem deu causa foi a administração pública. Então, nesse caso, o administrado pode pleitear a rescisão e ele terá direito aí a devolução da garantia, os pagamentos que foram devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, o pagamento do custo da desmobilização, porque para levar aqueles bens, né, levar aqueles maquinários, levar aquilo tudo para lá, aquilo tem um custo. Para trazer aquilo tudo de volta também tem um custo, o custo da desmobilização. Então, o contratado também tem direito a isso. Isso tudo, gente, é a manutenção do equilíbrio financeiro, para que não fique excessivamente oneroso e pesado o contratado suportar essas modificações. E aí, agora, a gente vai trabalhar a teoria da imprevisão. Então, a gente trabalhou a teoria do fato do príncipe e do fato da administração, que são áreas administrativas, também chamadas de riscos administrativos. Agora, a gente vai trabalhar uma coisa chamada área econômica, né? E aí, nós vamos trabalhar a teoria da imprevisão. Olha,
Segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro, o que é a teoria da imprevisão? É todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que cause um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente oneroso para o contratado. Olha só, na teoria da imprevisão, embora ela possa parecer muito com força maior, quando eu li agora, você pode ter vindo na sua mente assim, força maior. Isso não é força maior, eu vou te explicar qual a diferença. Na força maior, embora seja um fato superveniente, imprevisível, inevitável, ninguém podia imaginar, por exemplo, que ia chover tantos milímetros, né? Que choveu tantos milímetros num dia que estava previsto para chover no mês inteiro e causou um alagamento. Veja bem, um alagamento ou uma destruição de uma área que não é possível de ser recomposta. Na força maior, você não consegue dar cumprimento à execução do contrato. Por exemplo, naquela enchente que aconteceu em Linhares, não me recordo agora se 2012 ou 2013, que alagou as áreas rurais ali daquela região de povoação ali, e aquela estrada de asfalto que vai de Linhares à povoação, passando por Cacibas ali, que parte daquele asfalto foi todo destruído. E ele nunca mais pôde ser recomposto, porque aquela região é uma região de tufa, de brejo. Então, o alagamento foi tanto que não se consegue mais recuperar aquela área, né? Aquela área ficou submersa mesmo. Então, nesse caso aqui, não é possível dar continuidade àquela obra, né? Exatamente aquele trecho. Mas nós podemos pegar um caso aqui de um exemplo de teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela também é um fato imprevisível e inevitável, só que ela tem como dar continuidade à execução do contrato, tá? Então, nesse caso, a teoria da imprevisão é um fato imprevisível quanto à sua ocorrência ou quanto às suas consequências, é um fato estranho à vontade das partes, é um fato inevitável, mas é um fato que acaba por causar um desequilíbrio muito grande. Mas há uma ausência de impedimento absoluto. Então, vamos pegar aqui um exemplo de teoria da imprevisão. Vamos pegar a situação que nós estamos vivendo hoje. Um fato imprevisível, sim, inevitável. Alguém podia imaginar, enquanto esse vírus estava lá na China, né, que é um país em que a imprensa é fechada, que não se tem uma abertura, né? Nós não sabemos de nada que se passa, a gente não tinha dimensão disso enquanto isso estava só na China. A gente só tomou pé da pandemia e da repercussão desse vírus quando isso foi detectado na Itália. Foi aí que a gente começou a perceber a gravidade da coisa. Então, vamos supor, essas obras públicas que estavam em andamento, ou que seriam iniciadas depois que o vírus veio e foi detectado aqui no Brasil, essas obras foram paralisadas por causa de uma coisa que se aplicaria numa situação de teoria da imprevisão. Foi um fato imprevisível, né? Estranho à vontade das partes, ninguém quis isso, inevitável, porque por mais que se quisesse, não tem como evitar, porque não tem vacina, não tem tratamento, não tem nada, né? Uma pandemia. E isso impactou diretamente nos contratos. Os contratos, por agora, eles não estão podendo ser realizados. Não tem como chegar mercadoria, não tem como colocar essas pessoas para trabalhar, nem pode haver uma mobilização de pessoas por conta de aglomeração. Mercadoria não chega, produtos não são entregues, não tem como executar aquele contrato no momento. Mas futuramente se poderá executar. Certo? É a diferença da força maior. A força maior não tem como depois. Tá? O que vai se precisar fazer na teoria da imprevisão é restabelecer esse equilíbrio econômico, esses gastos excessivos e onerosos que aquele contratado teve, que precisa ser recomposto, né? Então,
essa diferença já expliquei para vocês. E, por fim, nós temos as situações de rescisão contratual, né? E eu disse para vocês que a rescisão ela pode se dar de forma unilateral pela administração, né? E de forma consensual por ambas as partes e de forma judicial. Então, tanto numa situação como na outra situação, é possível aí que haja rescisão do contrato. Olha só. Então, vamos lá. As espécies de rescisão estão dispostas no artigo 79 da Lei 8666 de 93, havendo a previsão de 3 tipos: unilateral, amigável e judicial. A unilateral, gente, ela vai ser por parte da administração pública, como eu já falei para vocês, né? Então, olha lá, o artigo 79 fala: a rescisão do contrato poderá ser 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior, que é o artigo 78, que foi aqueles primeiros que eu li para vocês. São aqueles casos em que o contratado deu causa, que eu li para vocês. Ele não cumpriu as cláusulas contratuais de especificação de projeto, ou ele cumpriu de forma irregular, houve uma lentidão no cumprimento ou um atraso injustificado, houve a paralisação da obra ou do serviço, houve uma subcontratação por parte do contratado que não poderia ter sido feito porque não tinha previsão no contrato nem no edital, o desatendimento de determinações pelo fiscal da obra, o cometimento reiterado de faltas, a decretação de falência, dissolução de sociedade, a alteração do contrato social daquela empresa e também por razões de interesse público. Então, veja bem, a alteração unilateral, então, ela pode se dar, né, em todos esses casos aqui. E aí, nesse caso aqui de rescisão unilateral, o que a gente precisa entender é o seguinte: tá, a administração pode, Giovana, em todos esses casos que você acabou de falar, do 17 também. O 17 é por ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada e impeditiva da execução do contrato. Então, a administração pode, no caso fortuito e na força maior, rescindir o contrato, e naqueles casos em que o próprio contratado deu causa. Então, ela pode numa situação ou na outra. O que isso tem de consequência diferente num e no outro caso? No caso do motivo da rescisão, por exemplo, ser um interesse público, e também é uma das formas em que a administração pode, né, caberá um particular indenização. Mas olha só, aí você fala assim, Giovana, mas como que fica a situação do descumprimento por parte do contratado e nos casos de caso fortuito ou força maior, tá? No caso do motivo da rescisão ser de interesse público, a administração vira e fala assim: olha, eu não tenho mais interesse, não é mais de interesse público, não é conveniente e oportuno que a sua empresa continue com essa obra pública. A própria administração pública nós decidimos que nós vamos tocar a obra. Ela pode rescindir? Pode, sob a alegação de interesse público. Tá certo? Só que nesse caso, ela é obrigada a indenizar o contratado, porque o contratado não deu causa nenhuma. Que culpa que ele teve? Ele não praticou nenhum daqueles casos descritos no inciso 1 ao 12 do 78. Não fez nada de errado. Só não é mais de interesse público que esse contrato se perpetue e continue. Então, nesse caso, vai ter direito à indenização. Agora, se a rescisão do contrato se der porque o contratado descumpriu alguma cláusula, aí não há que se falar indenização, né? Pois ele mesmo deu causa ao descumprimento, por que ele seria indenizado? Né? Não tem condição dele ser indenizado. Já se tratando de caso fortuito ou força maior, no caso fortuito,
fortuita ou força maior, o contrato ele vai se resolver, ele vai acabar, ele vai extinguir sem que ninguém tenha que indenizar ninguém. Certo? Bom, mas existe só essa possibilidade? Deixa eu fazer uma observação aqui sobre o posicionamento da Maria Silvia de Pietro. Isso é um posicionamento doutrinário dela, isso não está na lei. Pela lei 8666, a rescisão unilateral por parte da administração só pode se dar em 3 situações: descumprimento por parte do contratado, interesse público ou caso fortuito e força maior. Isso aqui é um posicionamento, uma opinião da Maria Silvia. Para ela, naqueles casos de fato da administração, porque não teria sentido negar esse poder à administração, deveria haver a possibilidade de rescisão. Mas isso é uma opinião da Maria Silvia. Ela entende que naqueles fatos causados pela administração poderia se rescindir, mas isso não está na lei. A lei taxativamente só traz aqueles 3 casos que eu acabei de falar. Mas existe também a possibilidade, gente, de uma rescisão amigável ou administrativa desses contratos administrativos. Esse tipo de rescisão ela é feita por acordo entre as partes, sendo aceitável quando haja conveniência para a administração. Então, olha, a administração fala, não é mais conveniente que para nós, os custos estão sendo muito altos, a gente não quer continuar com esse contrato, você realizando essa obra ou prestando esse serviço, a administração vai prestar. Se isso for um acordo amigável, finaliza-se aí a rescisão de forma amigável, sem precisar de interferência nenhuma do Poder Judiciário. Mas existe também a última forma de rescisão judicial. Essa aqui, normalmente, ela é requerida pelo contratado. Por quê? Quem vai à justiça pedir a rescisão judicial é o contratado, porque a administração pública não precisa ir à justiça pedir. A gente não viu que ela pode rescindir unilateralmente por vontade dela, por interesse público? Então, a administração pública não vai ter que ir ao juízo para pedir rescisão contratual. Né? Quem faz isso em juízo é o contratado. Então, esse tipo de rescisão é normalmente requerido pelo contratado quando há o inadimplemento por parte da administração, já que ele não pode paralisar a execução do contrato, nem fazer a rescisão unilateral. Lembra que eu falei para vocês que não se aplica, a corrente majoritária entende que não se aplica nos contratos administrativos a exceção do contrato não cumprido? Então, o particular não pode simplesmente falar assim, eu vou deixar de prestar, eu vou abandonar a obra, porque tem 60 dias que a administração, tem 90 dias que a administração pública não me paga. Ela fazer essa rescisão, parar, primeiro, ela tem que ter ficado mais de 90 dias sem receber e tem que tentar fazer isso na justiça. Vai ter que entrar com ação na justiça, tá? Aí sim, tá? É possível. Então, essa rescisão judicial tem que se dar, né, com uma autorização pelo juiz, para que isso aconteça, já que o particular não pode parar, né, e arguir a exceção do contrato não cumprido. Eu queria saber de vocês dois, né, os últimos 2 moicanos aí, se vocês têm alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu tenha dito hoje a respeito de contratos administrativos. Porque se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula. Tudo certo até aqui? Tudo bem, Grazi? Tudo bem, professora? Tem uma dúvida, não? Não. Então, eu peço a vocês que deem uma lida no material que eu coloquei no Encontro 11, na pré-aula do Encontro 11. Tem lá uma apostila maravilhosa, muito, muito, muito mais completa do que esse material aqui, tá? Tem quase 30 páginas para você ler sobre isso aqui que eu falei hoje. Tem mais um tanto de páginas sobre as modalidades de contrato que nós vamos estudar na semana que vem.
Eu quero que esses artigos que eu li hoje para vocês e falei sobre eles, eu quero que vocês marquem eles no vadimeco de vocês ou na Lei 8666 e releem eles, tá? Que é extremamente importante. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos finalizar contratos administrativos, trabalhando, então, as modalidades. E aí lá a gente vai falar sobre as parcerias públicos-privadas, que são as PPPs, nós vamos falar nos convênios públicos, nos consórcios, na terceirização, tá? E aí, semana que vem, se Deus quiser, a gente conclui contratos administrativos. Tudo bem, gente? Posso finalizar a aula? Pode sim. Tudo jóia, Rafael? Tudo ok. Então, gente, um bom resto de semana para vocês, uma boa noite de descanso abençoada. Fiquem com Deus e até semana que vem. Igualmente, professora. Igualmente, professora.